Janaína, que são amigos, são líderes nossos lá em Paranavaí também. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, querido, com você nessa noite. Eu creio que Deus tem algo especial, como falou muito conosco ontem, como falou muito conosco hoje, nessa manhã, lá em Campo Largo. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente aos nossos corações nessa noite. Amém? Queridos, abre sua Bíblia comigo. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Esse texto que o pastor Saulo acabou de ler com vocês, eu gostaria de compartilhar uma palavra baseada nesse texto de Isaías aqui, que é lindo esse texto, promessa de Deus maravilhosa para o povo de Deus, e eu tenho certeza que todas essas promessas, queridos, que estão aqui na Bíblia, que Isaías escreveu, não era só para o povo de Israel, mas essa promessa é para nós, essa promessa é para esta igreja, amém? Você crê nisso, querido? Amém? Guarda essa palavra no seu coração. A palavra de Deus aqui em Isaías 54, versículo 1, diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Verso número 4, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, de espírito abatido, como uma mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Feche teus olhos, queridos, por um instante, eu quero orar com você nessa noite. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso aqui, Pai, que nós estamos vivendo nesses dias, Pai. Obrigado pelo teu doce amado Espírito Santo de Deus, que tem ministrado os nossos corações, Senhor, através de palavras, através de canções. Obrigado, Pai, pela tua presença que é real aqui nesse lugar, Pai. Obrigado pelo toque, Pai, sobrenatural do Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, meu Deus, que tem instruído as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Obrigado, Paizinho querido. Senhor, nesse momento nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber das verdades do céu e das grandezas do teu coração, Senhor. Pai, a minha oração nessa noite é para que essa palavra, Senhor, que vai ser semeada aqui, Pai, nesse tempo, Senhor, essa palavra caia em solos férteis, Senhor. Que essa palavra, Senhor, meu Deus, possa ser geminada, Pai, no coração de homens e de mulheres de Deus, Pai. Que essa palavra possa ser ampliada, Pai, que essa palavra possa ser decodificada de uma maneira única no coração de cada um que está aqui, Senhor. Que essa palavra dê frutos, Pai. E que esta igreja, Senhor, possa colher desses frutos, Pai, a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Obrigado, Pai. Nós entregamos a Ti esse tempo, Senhor, e abrimos o nosso coração, Senhor, para receber das verdades dos céus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, olha que interessante, querido, que Isaías profetizou e que Deus usou a vida desse homem de Deus para profetizar sobre aquele tempo, sobre aquele povo. Aqui no versículo de número 2, ele diz assim: alarga o espaço da tua tenda e estenda o todo da tua habitação. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas. E é nesse versículo, querido, que eu quero me basear para compartilhar com vocês. Sabe, essa promessa não era só para aquele tempo, querido. Essa promessa está estampada naquele quadro ali, mas essa promessa é uma promessa que veio do coração de Deus para esta igreja, amém? Essa palavra, querido, é para nós vivermos nesses dias.
Sabe, Deus tem falado aqui através do profeta Isaías, ele diz alarga a tenda, e o que eu acho muito interessante, querido, nessa palavra, é que Deus não disse que o próprio Deus que alargou a tenda. Sabe, é interessante nós olharmos para a palavra de Deus, e Deus não está dizendo que Ele alargou a tenda, ou que Ele vai alargar a tenda. Sabe, porque a promessa de Deus, ela já foi estabelecida, amém? E a palavra de Deus, a promessa de Deus foi estabelecida, e Ele disse para o seu povo: ei, alargue as tendas, alargue a tenda. E sabe o que eu entendo aqui, querido? Que esse é um trabalho nosso. Esse é um trabalho nosso, diz amém, querido? Amém? Esse é um trabalho nosso. Alargar as tendas que Deus estabeleceu a promessa, certo? Deus falou com homens e com mulheres de Deus que estão à frente dessa igreja. Sim ou não? A promessa foi estabelecida. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus ouviu essa palavra, e essa palavra caiu nos seus corações, e essa palavra foi direcionada para a igreja. Agora, querido, bate no peito assim e diz: agora, firmeza, agora é comigo. Amém? Agora é com nós. Amém? A palavra foi estabelecida, a promessa foi estabelecida. Sabe, por isso que é importante a palavra profética, o ministério profético dentro da igreja. Porque Deus fala, querido, conosco a todo momento, sim ou não? Deus fala conosco, querido, a todo momento. As palavras dele vêm aos nossos corações, vêm na nossa mente, vêm aos nossos olhos a todo momento. E agora ele está dizendo: alargue a tenda. Chegou o tempo, querido, de alargar a tenda aqui, amém? Chegou o tempo de alargar esses lugares, e já está sendo alargado essas tendas. Aleluia. Só que, pastor, quando nós alargamos a tenda, o que acontece? E é disso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira coisa, querido, que acontece é que quanto maior a tenda, maior é o trabalho. Amém? Quanto maior a tenda, mais gente envolvida na obra. Aleluia. Quanto maior a tenda, querido, é mais gente povoando o céu e menos gente povoando o inferno. Amém? Esse que é o propósito de Deus, querido. Não é só de alargar a tenda, não é só de fazer o reino dele estabelecido crescer aqui por si só, mas é o propósito de saquear o inferno, querido, e povoar o céu. Amém? Esse é o propósito de Deus para nós, para esse tempo. É mais famílias restauradas. Aleluia. É mais homens e mulheres de Deus comprometidos com a obra dele. Aleluia. É para isso que essa palavra serve para nós nesses dias. Aí você está dizendo: pastor, tá bom, até aqui está tudo certo. Se Deus falou para nós alargarmos a tenda, nós vamos alargar. Mas existem alguns aspectos importantes aqui, querido. Sabe que muitas vezes nós queremos as coisas acontecendo de uma forma automática. E deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. As coisas não vão acontecer de uma forma automática, dentro da nossa concepção, dentro da nossa visão humana aqui. Amém? É necessário, queridos, homens e mulheres de Deus comprometidos, primeiramente com o Senhor. Primeiro, depois com a sua obra. Eu entendo, querido, que essa palavra, ela vem aos nossos corações. Sabe, eu creio numa ação sobrenatural de Deus, sim. Mas eu creio também num acrescentar da sua igreja, assim como foi na igreja do primeiro século, assim como foi na igreja primitiva, lá de Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e verso de número 46. Olha o que a palavra de Deus aqui diz, querido, sobre a primeira igreja. E se essa primeira igreja foi a primeira igreja, é porque ela é exemplo para todos nós. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam com alegria e singeleza de coração. Verso número 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Quando a tenda se alarga, querido, Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos aqui. Amém?
Essa palavra é para nós. Aleluia. Essa palavra é para comunhão cristã Shalom de Vitimarsum. Deus vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Aleluia. E tem mais. Sabe, querido, onde tem coração disposto, Deus acrescenta. Tem gente com a mão no arado, querido, Deus vai mandar gente. Se tem tenda alargada, querido, se tem gente disposta a servir, se tem gente disposta a amar e a cuidar de pessoas, Deus vai acrescentar. Vocês estão me entendendo, querido? Amém? Deus já estabeleceu. Essa promessa já é para agora, não é para amanhã. Amém? Essa promessa é para agora. Vai ser alargada as tendas, querido, esse lugar vai ser pequeno, amém? Esse lugar já é pequeno aos olhos de Deus, aleluia. Você crê nisso, querido? Esse lugar já é pequeno aos olhos de Deus. Mas pastor, o que precisa agora? Precisa de mais gente comprometida, querido, aleluia. Precisa de mais gente com a mão no arado. Precisa de mais gente disposto a deixar a sua vida, querido, e viver uma vida servindo a Deus. Precisa de mais gente abandonando os seus sonhos pessoais e começando a viver os sonhos de Deus. Amém? Você sabe por que eu estou aqui, querido, nessa noite? Porque um dia, num culto simples de um domingo, eu era jogador de futebol, eu estava vivendo o meu melhor sonho de ser um jogador de futebol, de vivendo daquilo que eu mais sonhava desde pequeno. E um dia eu vim aqui no cantinho do altar, assim, o pastor Ailton estava pregando naquele dia, e ele falava, o que você precisa entregar para Deus nessa noite? E eu fiz uma oração, querido. Falei, Deus, eu não quero mais viver os meus sonhos, eu quero viver os sonhos do Senhor. Por causa de uma oração, querido, Deus transformou toda a minha vida. Deus me tirou do futebol, Deus me colocou numa outra área para trabalhar, e Deus foi nos encaminhando. E Deus foi nos conduzindo a viver os sonhos dele. Sabe, quando eu olho para trás hoje, quando o pastor Saulo me convidou, eu falei, poxa vida, que alegria, cara. Poder estar compartilhando da palavra de Deus aqui. Tantos homens bons, até melhores, poderiam estar aqui nessa noite, querido. Mas se é um presente de Deus para vocês, para nós é um presente talvez ainda maior. De poder ter a oportunidade de compartilhar desse tempo aqui. Mas onde tem gente, querida, abandonando os seus sonhos pessoais e vivendo o sonho dele, Deus vai acrescentar, amém? Deus vai nos colocar nos lugares onde ele quer. Deus só precisa de duas coisas, querido, para um grande avivamento. Primeira coisa, gente disponível, amém? Gente disponível. Sabe, quando nós olhamos às vezes para algumas pessoas e você olha, você fala, puxa, aquela pessoa ela ora de uma maneira tão linda, tão intensa. Quando você vê os seus pastores pregando, você fala, uau, que palavra abençoada. Mas, querido, essas pessoas só estão vivendo o que elas estão vivendo porque um dia elas se colocaram à disposição, amém? Ninguém nasce sabendo. Todos nós somos aperfeiçoados. Todos nós somos cuidados, somos tratados por Deus. Há um processo de Deus, querido, a todo momento na nossa vida. Aleluia. Sabe, talvez quando você recebe uma palavra dessa, você olha e talvez você fala, pastor, mas eu não tenho condição, pastor. Eu até gostaria de servir, eu até gostaria de ajudar, eu até gostaria de cuidar de pessoas. Mas eu não consigo, pastor. Eu quero contar rapidinho um pouco da minha vida para você, querido. Eu fui criado numa família muito simples, eu fui adotado por uma outra família no dia que eu nasci. Eu tive muitos problemas na minha infância. E vários desses problemas de rejeição, de abuso, e vários desses problemas causaram algumas situações difíceis para mim. Eu fui um adolescente que eu não conseguia conversar com alguém, porque eu tinha uma gagueira muito grande. Dirá falar em público, dirá falar num microfone. Mas um dia Deus me curou, querido.
Sabe por que Deus me curou, querido? Porque um dia eu falei, Deus, eu estou aqui, eu estou disponível para fazer. Eu e a pastora Tânia, nós servimos lá na igreja, faz 18 anos que nós estamos na comunidade Caminho Vivo. A idade do nosso filho mais velho, do Fábio Vinícius. E Deus sabe como nós chegamos naquele lugar. 2 jovens, um de 17, um de 18 anos, que estava totalmente perdido na sua vida. E além de estar perdido na sua vida, ainda tinha uma criança sendo gerada no ventre da Tânia. A pastora Tânia tinha 17 anos e eu tinha 18 anos, quando nasceu o Fábio Vinícius. E foi assim que nós nos encontramos com Jesus, e foi assim que Jesus nos encontrou, querido. Mas nós precisamos estar disponíveis, amém? É só isso, querido, que Deus precisa. Pastor, mas como, querido, é com Ele. O quando é com Ele também. Nós precisamos só estar disponíveis. E a primeira coisa que Deus precisa para um grande avivamento, para que a promessa dEle se cumpra. E a segunda coisa, querido, que precisa, Deus precisa de corações incendiados por Ele, querido, queimando de amor por Ele. Sabe, muitas vezes nós somos tão tímidos para algumas coisas. Sabe, muitas vezes eu me peguei na minha vida assim, porque quando eu jogava futebol, querido, eu sempre fui alguém, às vezes até extrapolava os limites. A Tânia assistia os meus jogos e ela falava, você precisa parar de falar palavrão quando você está jogando lá. E eu falava, mas eu falei? Ela falou, vários, toda hora. E brigava, querido, com os meus amigos de time, brigava nos treinos. Os caras tinham que falar, Fabinho, calma, cara, é só um treino. Não gostava de perder nem no treino, nem no bobinho ali, nem no bate-bola. Mas aí quando eu comecei a servir Jesus, eu chegava na igreja, que eu não levantava nem minha mão. Ficava com a mão abaixadinha assim, morrendo de vergonha. E aquilo ali, um dia Deus começou a me incomodar. E o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar de tal forma, e um dia Deus falou para mim, por que você é tão tímido na minha presença? E quando você estava longe de mim, quando você estava vivendo a sua vida, você era tão fervoroso, você era tão desprendido. E Deus começou a me pegar, querido, nessas questões. São 2 coisas que Deus precisa, querido: gente disponíveis e corações incendiados. Amém? Essa é uma das palavras que eu mais gosto, querido. Livro de Isaías, capítulo 6, verso de número 1. Essa é uma das palavras que mais fez sentido, querido, para a minha vida. Aqui fala do chamado desse homem de Deus, chamado Isaías. E eu quero ler com você alguns versículos aqui, para que nós possamos entender algumas coisas a respeito da vida desse homem. Isaías, capítulo 6, e verso de número 1. Quero ler com vocês alguns textos aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam um templo, serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 eles voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouve e não entendais, vede, mas para que não percebais. Querido, olha que interessante. O que Deus estava
tratando com a vida desse homem de Deus aqui. É interessante nós entendermos o contexto dessa palavra, porque esse trecho do livro de Isaías começa dizendo quando morreu o rei Uzias. Ou ele começa dizendo aqui no ano da morte do rei Uzias. E se nós entendemos um pouquinho quem foi esse rei, Uzias foi um grande rei. Foi um rei muito usado por Deus, foi daquele tempo, depois de Salomão, foi o melhor rei que Israel teve. Foi um rei que investiu muito na agricultura. Foi um rei que estabeleceu um exército poderoso, depois de muitos anos, tendo inúmeras derrotas contra os seus inimigos. Foi Uzias que reestruturou todo aquele exército. Uzias se tornou um dos maiores, se não um dos maiores reis daquele tempo. Mas a palavra de Deus conta que um dia ele deixou o orgulho entrar dentro do seu coração. E ele entrou num lugar que não era para ele entrar. Ele foi fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele entrou no templo e foi oferecer incensos a Deus, sacrifícios a Deus. E a palavra de Deus diz que naquele momento ele pegou uma lepra e ele teve que ser retirado daquela cidade. E ele teve que ser colocado para fora daquela cidade. E o seu filho assumiu o seu trono. Mas é interessante, querido, essa palavra, talvez esse seja o resumo do resumo do resumo, tá? Depois você pode ler a história desse homem de Deus, esse rei fantástico chamado Uzias. Mas a palavra de Deus aqui diz, querido, que no ano em que morreu o rei Uzias, sabe, nas nossas vidas não é diferente. Algumas coisas que eles precisam morrer, amém? Vocês estão aqui comigo? Algumas coisas precisam morrer e muitas vezes nós achamos que só são aquelas coisas ruins que precisam morrer na nossa vida. Essas precisam também. Mas às vezes precisam morrer algumas coisas boas, ou que nós achamos que são boas. Eu gosto muito desse texto, porque diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe a experiência sobrenatural, querido, que Isaías teve, querido? Isaías, ele viu o Senhor e ele disse: ai de mim, Senhor. Sabe, Isaías morreu de medo, querido, quando ele viu o Senhor. Ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de impuros lábios. Sabe, Isaías olhou, querido, para a sua fraqueza e ele disse: Senhor, não. E sabe o que o anjo fez? Ele foi lá no altar, pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. Amém? Eu não sei qual é, querido, a sua dificuldade. A minha maior dificuldade era essa, era de ser alguém, um homem, um jovem gago. Mas Deus foi lá, com uma brasa viva do altar dele, e tocou nos meus lábios. Eu não me lembro, querido, do dia que eu fui curado. Eu sei que eu estava conversando com meus amigos, e meus amigos começaram a olhar para mim. Falaram: você não está mais gaguejando, Fabinho? Eu falei: não. O que aconteceu, cara? Não sei, cara. Não entendi, querido, mas Deus me curou. Sabe, a partir do momento que nós entregamos, querido, a Deus, a partir do momento que algumas coisas precisam morrer, e eu digo que algumas coisas precisam morrer, mas algumas coisas nós precisamos matar na nossa vida. Nós precisamos matar algumas coisas na nossa vida. Sabe, a partir do momento que nós começamos a nos entregar, querido, não com reservas, não em partes, mas a partir do momento que nós começamos a nos entregar por inteiro ao Senhor. E sabe o que eu acho mais fantástico, querido, nessa palavra de Isaías? E depois que Deus curou ele, Deus disse: Isaías, a quem há de ir por mim? E sabe qual foi a resposta desse homem de Deus? Eis-me aqui, Senhor. Amém? Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Sabe qual que é o propósito, querido, de Deus já nos ter curado, e de Deus estar nos curando, e de Deus nos curar? É para que nós façamos como Isaías fez: Senhor, eis-me aqui. Amém? Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. As tendas, queridos, vão ser alargadas. Mas sabe o que nós precisamos diante dessa palavra? E sabe o que Deus espera desta igreja, da Comunhão Cristã Shalom de Vinte Marsum? É que se levantem mais homens e mulheres de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Amém? Envia a mim, Senhor. Sabe o que mais nós precisamos, ou o que Deus quer de nós para esse tempo? As tendas vão ser alargadas, querido.
mas o trabalho vai aumentar. Amém? Mais pessoas vão ser salvas, mais pessoas vão vir para esse lugar aqui ou para outro lugar, não sei. Mas a grande resposta nossa para Deus é: Senhor, pode me usar, Pai, eu estou aqui. Amém? Pode me usar, Pai, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas dificuldades, Senhor, eu estou disposto. Amém? Deus curou Isaías, querido, e logo em seguida Isaías disse: eu estou aqui, Senhor, pode usar a minha vida da maneira como o Senhor quiser. E é isso que Deus fez, e é isso que Deus faz, e é isso que Deus vai continuar fazendo. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus já estabeleceu, querida, a promessa. Aleluia. E sabe o que Deus está esperando? Somente a sua resposta. A promessa já foi estabelecida. A promessa já caiu no coração do homem, de uma mulher de Deus, e essa promessa já foi confirmada, e a única coisa que Deus espera de vocês, de nós agora, é a nossa resposta. É dizer: Pastor Saulo, pode contar comigo. Amém? Eu não sei o que você precisa, mas eu estou aqui, eu estou disposto aqui, pastor. Pode contar comigo. Amém? É dizer: Pastora Kelly, eu estou aqui, pode contar comigo. Qual que é a maior necessidade hoje aqui da igreja? Eu estou aqui, eu estou disposto a fazer. Amém? Eu creio que esse tempo, querido, que essa noite, há um despertar de Deus para nós aqui, amém? Há algo especial do coração de Deus para nós nessa noite. A única coisa, querido, que Deus espera de nós é isso. Pastor, mas como Ele vai fazer? Não sei, querido, Ele vai fazer. Amém? Quando Ele vai fazer? Não sei quando Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Aleluia. Você só precisa estar disponível para Ele. A segunda coisa, querido, que Deus fala aqui, a primeira é: alargue a tenda. E a segunda coisa que eu quero trabalhar com você nessa noite, Ele diz o seguinte: além de alargar a tenda, Ele também disse: alargue as suas cordas. Tenda maior, diga comigo, tenda maior, cordas maiores. Não tem como, querido, alargar a tenda, não tem como alargar os espaços e as cordas serem menores. Olha que interessante, querido, a corda, ela nunca pode ser menor do que a tenda. A corda aqui eu entendo, querido, que é algo que dá firmeza. A corda aqui eu entendo que é algo que dá suporte. A corda aqui eu entendo que é algo essencial, querido. Aquilo que não pode faltar de jeito nenhum. Para mim, querido, aqui fica muito claro que a corda é como a oração. Para mim fica muito claro aqui que a corda é como a oração, querido. Quanto maior a tenda, maior a demanda de oração. Quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais gente sendo salvas, quanto mais famílias, quanto mais cidades sendo salvas, mais oração. Amém? E tem mais, querido, sobre cordas que eu quero compartilhar com você. Para quem trabalha, querido, com transporte de carga, sabe muito bem a importância de uma corda. Um homem que trabalha com caminhão, querido, ele sabe a importância que aquelas cordas têm para o seu caminhão. Sim ou não? Sim, tem caminhoneiro me olhando ali, eu sei. Só pelo jeito é caminhoneiro. E é verdade. As cordas são muito importantes, querido, para uma carga. Não pode faltar corda, querido, de jeito nenhum. Pelo contrário, precisa sobrar as cordas. Precisam ter cordas de reserva. Porque ao longo do caminho pode acontecer alguma coisa. Porque ao longo do caminho alguma corda pode não suportar. E é necessário que tenham cordas sobrando. Assim é na igreja do Senhor Jesus, querido. Não pode faltar oração. De jeito nenhum. Assim não é só na igreja, assim é na nossa vida. Não pode de jeito nenhum faltar oração. Vocês estão me entendendo, querido? Amém? Se não tiver corda, querido, o motorista ele não sai com o caminhão.
Se não tiver corda, aquele caminhão não sai para cumprir o seu propósito. Aquele motorista, ele não vai ser negligente ao tanto de sair com aquele caminhão sem amarrar a sua carga. Sem a sua carga estar bem amarrada, a sua carga está bem organizada. E como esses caras são bons nisso, querido? Você vê aquelas lonas todas esticadinhas, aquelas cordas tudo arrumadinhas, chega a ser bonito de ver. Isso demanda tempo, querido. Aqueles homens ficam ali minutos, talvez horas, arrumando aquela carga. Nós precisamos investir tempo, querido, em oração. Eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, querido, mas é necessário nós entendermos isso para esse tempo em que a igreja vai viver, ou para esse tempo que a comunhão cristã Shalom já está vivendo. Não pode, querido, faltar corda. O caminhão não sai, e ele sabe, se ele sair sem cordas suficientes, ele pode perder tanto a sua carga quanto o seu caminhão. Nós não podemos, querido, nos dar ao luxo ou ao desprezo de vivermos uma vida com Jesus e não estabelecermos tempo de oração pela igreja, pelas pessoas, pela nossa casa, pela nossa família. Nós não podemos se dar ao luxo de estender as tendas, de salvar pessoas, de ser enviado por Deus, e nós não investimos tempo naquilo que é essencial, que é o nosso tempo de oração. Nós não podemos negligenciar isso, querido. Pastor, mas isso aí é para mim? É para todos nós, querido. Para todos nós. Você pode dizer um amém? Isso é para todos nós. É para pastores, é para líderes, é para quem é liderado, é para quem exerce o ministério, é para quem canta, é para quem louva, é para quem dança, é para todos nós. Olha que interessante mais, querido, algumas coisas sobre a corda. Abra sua Bíblia comigo, lá em Tiago, capítulo 5, verso número 13. Quando se fala em oração, querido, o primeiro texto que me vem na mente é esse texto, querido, do profeta Elias. Livro de Tiago, capítulo 5, verso número 13. Nós vamos fazer a leitura com você aqui do 13 ao 18, amém? Deixa eu abrir aqui nessa Bíblia que fica melhor, para a gente poder entender. Tiago 5,13. Talvez é um dos textos que eu mais amo quando fala sobre oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Verso número 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração de um justo. E verso 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, vírgula, e orou, vírgula novamente, com insistência, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Aleluia! A palavra de Deus diz que Elias era um homem assim como nós. Algumas traduções dizem sujeitos às mesmas paixões que nós. Algumas Bíblias dizem que Elias era um homem comum assim como nós. Querido, Elias era alguém comum assim como eu e você. E a palavra de Deus diz que Elias orou a Deus. Amém? E toda a palavra, querido, toda a oração, ela produz os seus resultados. Amém? Toda oração, ela produz os seus resultados. Se você orou e essa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, querido, fique tranquilo, porque é só uma questão de tempo.
Amém? A palavra de Deus diz que Elias orou e durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota d'água. Não caiu uma gota d'água, querido. A oração de Elias, querido, se tornou um decreto espiritual sobre aquele tempo. E sabe o que eu acho mais fantástico aqui? Se parasse por aqui, nós já poderíamos aprender muito com Elias, ou com essa palavra sobre oração. Mas a palavra de Deus diz que ele orou novamente, e a chuva caiu. E não somente a chuva caiu, querido, mas no verso 18 diz que orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Aleluia! A terra não somente choveu, mas a terra começou a germinar, começou a brotar os seus frutos, queridos. Olha o poder da oração. Quando a palavra de Deus em Isaías diz: alargue a tenda e alargue as suas cordas. Esse é o poder, mas essa é uma responsabilidade que eu e você nós temos. Essa é uma responsabilidade que Deus deu a nós. Assim como as cordas, queridos, precisam estar bem ajustadas, assim a nossa vida de oração precisa estar bem ajustada com a vontade do Pai. Aí talvez você pode dizer: pastor, mas eu não sei orar, como que eu aprendo a orar? Orando, querido, orando. Assim como o pastor Saulo disse há pouco. Vem para a oração, querido, antes do culto. Pastor, como que eu aprendo a orar? Orando. Pastor, como que eu aprendo? Tá bom, eu oro, mas como que eu aprendo a discernir a vontade de Deus na oração? Orando, querido. Estabelecendo um relacionamento com Ele. Não tem outro jeito, meu irmão. Não tem outro jeito, minha irmã. Não existe uma fórmula mágica. Sabe, ou de algum pastor, ou de alguém falar para você: ó, meu irmão, nós podemos sim ser guiados, ser direcionados por homens e por mulheres de Deus, mas existem muitas coisas que nós só vamos descobrir quando nós fecharmos a porta do nosso quarto e nós falarmos com o nosso Pai em secreto. Nós só vamos descobrir quando aquilo ali deixar de ser algo que acontece de vez em quando e passar a se tornar uma prioridade nas nossas vidas. Amém? Isso que eu entendo que é alargar a tenda e principalmente alargar as cordas. A tenda vai ser alargada e as cordas não podem ser menores do que as tendas. Amém? Glória a Deus. E mais. Tem a terceira coisa aqui que eu quero trabalhar com vocês, querido. O profeta Isaías diz: alargue a tenda, alargue as cordas e firma bem as estacas. E nós chegamos no nosso terceiro ponto aqui, que eu quero compartilhar o seu coração nessa noite. O que são as estacas? As estacas falam de fundamento, querido. As estacas falam daquilo que mantém a tenda de pé. A estaca, querido, fala daquilo que dá sustento para uma igreja. Sabe o que eu entendo aqui? O que são essas estacas? A estaca é a palavra de Deus, querido, que é pregada aqui dia após dia. Amém? E não somente a palavra de Deus que é pregada aqui, mas a palavra de Deus que você lê, que Deus fala com você, que Deus ministra o seu coração lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde você estiver. As estacas, querido, olha que Salmo 119, capítulo de 119, verso de número 105 diz, um texto bem conhecido de todos nós. A palavra de Deus aqui diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, querido, que ilumina os nossos passos. É a palavra de Deus que nos tira, querido, desse caminho de escuridão. Aleluia! É a palavra de Deus, querido, que é fonte de vida, que nos dá discernimento, que nos orienta. Sabe, se nós estabelecemos, querido, uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus, não tem como dar errado. Aleluia! Se nós somos, queridos, essa igreja que ora, essa igreja que recebe a palavra, que vive a palavra de Deus, não tem como dar errado. Porque esse é o propósito de Deus para nós. Alarga a tenda, estica as cordas e firma bem as estacas. Firma bem aonde nós temos aprendido, aonde nós temos ouvido a palavra de Deus. Quando se anda, querido, na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande. Amém? Quando nós caminhamos, querido, na escuridão, é muito grande a chance de nós tropeçarmos.
Mas quando se tem luz para enxergar onde se pisa, os nossos passos se tornam mais firmes. Sim ou não? Os nossos passos se tornam mais exatos. Os nossos passos se tornam mais firmes em direção ao propósito que Deus estabeleceu para nós. Como quando a palavra de Deus nos direciona, querido, os nossos passos são mais rápidos. Quando a palavra de Deus nos direciona, Deus pode confiar coisas maiores nas nossas mãos, amém? Quando a palavra de Deus nos direciona, querido, nós não andamos num caminho de escuridão, aleluia. Nós não caminhamos mais num caminho de escuridão. O salmista, querido, ele falava de algo comum para aquele tempo. O salmista estava dizendo de algo que era comum naquele tempo, quando não se existia energia elétrica. E talvez alguém mais experiente aqui, talvez viveu nesse tempo, onde se andavam com lamparinas, querido. Mas as lamparinas não clareavam como clareia hoje uma lâmpada dessa. As lamparinas, elas clareavam somente ao redor dos pés. Sabe o que significa isso, querido? É que quando nós caminhamos com as lamparinas, nós só prestamos atenção nesse passo, nós não conseguimos enxergar a frente. Amém? Quando nós caminhamos dessa forma, nós não conseguimos enxergar a frente. Por isso que é importante, querido, nós caminharmos na luz e principalmente na fé. Aleluia! E principalmente debaixo de uma palavra profética. Aleluia! É isso que nós estamos vivendo, é isso que vocês vão viver e já estão vivendo. Debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra profética sobre esse tempo de alargar as tendas. É a palavra de Deus, querido, que direciona a igreja dele, amém? Não são conhecimento de homens, de mulheres, é a palavra dele que direciona o seu povo, aleluia. Olha que interessante, querido, 2 Pedro, capítulo 1 e verso de número 19, esse é um texto muito lindo da palavra de Deus, que eu quero compartilhar 3 versículos com vocês, eu já estou chegando no final, querido, dessa mensagem. 2 Pedro 1,19 diz assim: e temos ainda mais firme a palavra profética, o qual bem fazeis estar atentos como uma candeia que alumia o lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabe para que serve, querida, a palavra profética dentro da igreja? Para iluminar os nossos corações, amém? Para que nós não andássemos mais no escuro, para que nós não andássemos mais limitados somente onde os nossos pés alcançam. A palavra de Deus, querida, a palavra profética, ela nos faz caminhar em passos largos, aleluia. Ela nos faz andar, ela nos faz crescer, ela nos faz avançar como homem, como mulher, como igreja do Senhor aqui nessa terra. Posso ouvir um amém? Essa é o poder, querido, da palavra de Deus. Esse é o poder da palavra profética dentro da igreja. Verso de número 20, sabendo, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Essa não é uma palavra qualquer, querido, que Deus colocou no coração do pastor Saulo e da pastora Kelly. Essa não é mais uma palavra. Essa é a palavra que vocês vão viver aqui em diante. Aleluia! Essa é a promessa que foi estabelecida por Deus para esse tempo e para essa igreja. Não é mais uma, não é qualquer outra, que talvez nós possamos encontrar no YouTube, ou de um homem bem famoso, ou de algum pastor bem conhecido. Essa é a palavra que Deus colocou no coração do pastor dessa casa, do homem escolhido por Deus como um anjo da igreja do Senhor aqui. Essa é a palavra, querido. Esse é o tempo. Aleluia. Tão importante quanto a palavra escrita é a palavra profética. A palavra de Deus, falada por homens e por mulheres de Deus. Queria convidar o pessoal para o louvor aqui.
Certo dia, querido, foi perguntado por um grande homem de Deus a respeito disso. Certo dia foi perguntado para esse homem de Deus o que era mais importante: a palavra ou a unção, ou o poder de Deus. Certo dia esse homem ele foi questionado a respeito disso, sobre o que era mais importante. Sabe, talvez nós podemos pensar: poxa vida, que pergunta difícil. Puxa, pastor, que situação difícil. E sabe qual foi a resposta, querido, desse homem de Deus? É necessário 100% palavra e 100% de unção, de poder de Deus. Amém? Você pode se colocar em pé.